O caminho da retenção é uma rota que marca uma mudança gigante na vida de um indivíduo. É um ato que envolve uma dedicação ao autoconhecimento e que abrange temas muito mais importantes do que a simples abstinência dos prazeres sexuais. É um ato de exílio da sua versão passada, da sua vida passada. A jornada da retenção diz respeito a uma vida consciente dos males dos sentidos humanos. Devemos dizer não para o hedonismo, sendo a vida dedicada à busca incessante pelo prazer, seja ele qual for. A retenção de sêmen não é simplesmente estar em um estado de celibato. É também uma disciplina consciente com a intenção de se libertar das correntes ilusórias geradas pela satisfação falsa de nossos sentidos. Se iniciando nesse conhecimento, nossa mente, antes acostumada a caçar satisfações sensoriais rápidas, sofre uma mudança extraordinária. Ao retirar as suas fontes habituais de alegria, a mente começa a resistir de maneira ávida ao celibato. A mente começa a gerar níveis elevados de irritação e ansiedade, trabalhando constantemente para retornar aos hábitos negativos anteriores. No processo inicial da retenção, geralmente iniciado pelas pessoas em começos de ano, percebemos um período tempestuoso que, se atravessado, nos traz uma purificação espiritual fortíssima. É como se estivéssemos desintoxicando nosso ser, eliminar marcas profundas de negatividade que se mantiveram por toda a nossa vida. Essa limpeza é percebida no sentido físico e depois no sentido espiritual. Essa expurgação dos hábitos negativos do corpo se manifesta de várias maneiras. Enfermidades aparecem à medida que o corpo retira as toxinas armazenadas. É um desafio doloroso, que acontece como uma retirada de impurezas. As dores servem como provações, colocando nossa disciplina à prova. As adversidades são uma análise do quão forte é a nossa vontade de adentrar no estado de celibato, para podermos seguir um caminho de luz. A retenção lhe inicia na jornada do autoaperfeiçoamento e da elevação espiritual, mas ao atravessar a primeira barreira, não subestime os desafios seguintes. A maioria acaba cedendo ao estresse e à pressão mental, o que os faz retornar à vida mundana. No entanto, os que se mantêm na luta se tornam inabaláveis, seguindo em frente sem se importar com os novos desafios, por entenderem que eles são o que os obrigam a se tornarem indivíduos melhores. O estudo do Dr. Edwin Flato sobre os efeitos da abstinência no cérebro oferecem clareza sobre a ligação entre certas funções cerebrais, o líquido seminal e as consequências fisiológicas da retenção de sêmen. O líquido seminal, resultado de diversos processos no sistema reprodutor do homem, é uma mistura diversa com várias substâncias, como por exemplo o zinco e potássio. Não é apenas o que carrega os espermatozoides, mas também uma reserva com substâncias vitais necessárias para a reprodução de um humano. Os testículos, onde é fabricada o esperma, produz também androgênios, como a testosterona. Se não ejaculamos, os androgênios são absorvidos pela corrente sanguínea e são espalhados pelo corpo, incluindo a cabeça. Este fenômeno revela a intrigante relação entre o cérebro e a atividade sexual. Flato afirma que, tanto as células do cérebro quanto o líquido seminal possuem semelhanças em composição, possuindo altas quantidades de sódio, fósforo e magnésio. Portanto, intrinsecamente, eles estão ligados de forma fisiológica, recebendo um conjunto similar de nutrientes do sangue. Porém, essas substâncias rivalizam na competição por estes recursos vitais. Ao conservar o sêmen, os nutrientes que iriam ser usados para a produção de mais sêmen são redirecionados para outras funções pelo corpo, incluindo no cérebro. Concluímos então que o cérebro e os órgãos sexuais buscam energia da mesma fonte que fica nas vias sanguíneas. Ou seja, não praticar a ejaculação faz com que o corpo distribua e reserve de maneira mais inteligente estes nutrientes, levando energia para funções diversas. Isso melhora o funcionamento cerebral e a cognição, uma vez que o cérebro extrai mais destes recursos essenciais. Compreenda que o líquido seminal faz parte da nossa força vital, pois ele tem a energia capaz de criar outra vida. Este é um sinal profundo que transcende meros conceitos físicos. Ele não é simplesmente um fluido corporal. Ele simboliza a essência da vida.
Ao se envolver em atividades sexuais constantes e sem compromisso, o homem gasta uma porção importante desta força vital sagrada, que deve ser usada apenas para reproduzir outro ser humano. Este comportamento é algo sério, pois ele possui uma razão divina para acontecer, revelando o significado espiritual de cada ejaculação, demonstrando o peso em significado. Pensa nesta analogia. Alguém se envolveria de bom grado em um esporte ou empreendimento que coloca em risco a sua própria existência? Ter este tipo de comportamento é um desperdício de altos níveis de poder, que podem lhe levar a cenários variados de risco de vida. Além disso, pensar em sexo meramente como um prazer é ignorar o significado potente desta nossa força vital. É utilizar mal a energia que deveria ser destinada ao nosso corpo, para desperdiçá-la em prazeres mundanos passageiros. No corpo humano, temos conexões entre a espinha dorsal, o cérebro e o líquido seminal. Estudos sobre a retenção mostram semelhanças na composição destas três partes do corpo. Assumindo a essência deste estudo, o sêmen é visto como um componente similar ao fluido cerebroespinal. A preservação e transformação do fluido seminal emerge como uma prática profunda que proporciona notáveis benefícios. Aqueles que conservam este líquido vital são menos suscetíveis a aflições como desconfortos nas articulações, dores lombares, problemas de coluna ou enfermidades ósseas relacionadas. A flexibilidade e a agilidade da coluna vertebral são mantidas, aspecto crucial visto que ela abriga o Sushumna Adi, o canal pelo qual flui a Kundalini, ou energia vital. Os indivíduos que desperdiçam o sêmen por meio de ejaculações frequentes podem experimentar diversos problemas de saúde, incluindo dor nas articulações, deterioração das condições da coluna vertebral, fadiga mental, entre outros. A perda dessa energia vital impacta tanto o bem-estar físico quanto a capacidade mental, resultando em uma variedade de problemas de saúde e redução do potencial das faculdades cerebrais. A jornada em direção a períodos prolongados de abstenção do sêmen é um processo transformador que se desdobra gradualmente, à medida que trabalhamos na purificação do karma negativo acumulado por meio de ações passadas. Os períodos de abstenção tendem a se prolongar de acordo com nosso nível de persistência. O percurso rumo a períodos mais longos de abstinência contínua é singular, influenciado pela extensão do karma sexual pregresso. Alguns podem alcançar, sem grande esforço, períodos mais extensos de celibato desde o início, devido a um pequeno acúmulo de marcas de karmas passados, enquanto outros podem demandar vários meses ou mesmo um ano de prática dedicada para alcançar o celibato ininterrupto. Esta busca representa o firme compromisso e a constante dedicação em alcançar estágios mais avançados nesta jornada. Requer pureza nos pensamentos, palavras e ações, aliadas à prática de atividades físicas, intelectuais e espirituais, como meditação ou prece, sempre em busca da orientação divina para alcançar a purificação e a continência absoluta. Este impulso interior e o anseio pela pureza são os fundamentos do progresso neste caminho. O que constitui uma prática adequada nos níveis físico, mental e espiritual pode variar de pessoa para pessoa. Geralmente, cumprir nossos deveres, seja por meio de estudos acadêmicos dedicados para um estudante ou comprometimento profissional para um trabalhador, serve como um exercício mental substancial. Quando realizamos nossas tarefas com dedicação e sinceridade, oferecendo-as como um serviço ao divino, proporcionamos o estímulo intelectual necessário para nossas mentes e cérebros. A postura correta em relação às nossas ações é essencial. Uma abordagem na qual percebemos cada atividade como uma oferta ao divino. Ao fazê-lo, transcendemos a ideia de realizar ações para benefício pessoal. Essa perspectiva redefine toda a nossa experiência de vida, transformando cada atividade, cada momento, em parte do drama divino elaborado para auxiliar nossa evolução e a realização final de nossa unidade com o Criador. Cultivar uma visão positiva da vida implica reconectar-se com nossa natureza intrínseca, a alma, que é essencialmente pura, divina, consciente
e feliz. Nossa verdadeira essência transcende os limites do corpo, mente, intelecto, ego e consciência. Somos a própria essência da alma. No entanto, nossa longa associação com o pecado, a ignorância e a ilusão nos envolveu em um casulo que obscurece nossa natureza inata de felicidade, pureza e divindade. Ao lidar com pensamentos e impulsos sexuais, é crucial lembrar que, como seres espirituais, estamos além da forma, gênero e quaisquer restrições físicas. Incorporamos uma bem-aventurança infinita e transcendemos as limitações do corpo, mente e intelecto. Associar o prazer sexual mundano com a sublime concepção de nossa alma parece desarmonioso. Isso não merece nossa consideração. É fundamental restringir o uso do computador a atividades produtivas e evitar navegação sem propósito após completar as tarefas. A mente, acostumada a buscar conforto em conteúdo imoral, muitas vezes atrai indivíduos de volta ao comportamento pecaminoso durante os períodos de inatividade. Usufruindo da internet para maior produtividade, em vez de usá-la para buscas sem sentido, é algo obrigatório. Os que desejam seguir genuinamente a retenção de sêmen precisam adotar o hábito de dormir mais cedo e de levantar bem antes do nascer do sol. Isto ajuda na preservação de energia vital e ajuda na criação da disciplina. O Sol, a fonte energética do nosso sistema solar, representa a fonte de toda a energia vital necessária para manter a vida. Em um paralelo intrigante, o sêmen é equiparado a um reservatório acumulado de prana, a força vital que habita em nós. Essa analogia sugere que ao despertar cedo, antes da aurora, para se dedicar a exercícios físicos e meditação, o sêmen se torna abundante, assemelhando-se a uma poderosa reserva de energia vital. A conservação dessa energia resulta na formação de ojas, uma espécie de brilho divino que confere aos indivíduos um intelecto vigoroso, uma memória aprimorada, uma intuição elevada e sucesso em diversas áreas da vida. Alcançar 3 meses de retenção marca uma significativa mudança no estilo de vida, tornando a vontade de ejacular mais controlável. Ao prosseguir nesse percurso e alcançar novos marcos de retenção, observam-se novos avanços. A energia poderosa, quando preservada, promove a clareza mental, uma consciência elevada e um brilho interior que vai além do sucesso físico e material. Agradecemos pela sua audiência.